Como discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo? Você já orou pedindo direção, mas terminou a oração mais confusa do que quando começou? Você já teve aquela sensação de que ora, busca, clama, mas parece que Deus está em silêncio? Então, se você é brasileiro e mora aqui nos Estados Unidos, você sabe o quanto a rotina ela pode ser sufocante. São muitas vozes, muitos compromissos, muita responsabilidade. E no meio disso tudo, como discernir a voz de Deus? Então, hoje eu quero te mostrar porque mesmo orando, muitas pessoas elas não conseguem ouvir a resposta e como você pode começar a desenvolver uma vida de oração que realmente gera sensibilidade espiritual e venha a transformar o seu interior. Então, se esse tema já tocou em algo aí dentro, curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Aqui a gente fala sobre uma fé prática, sobre uma oração profunda e uma vida espiritual sem religiosidade. Então vamos lá. Primeiro tópico que eu quero abordar: o barulho não está só fora, ele está dentro da gente. Muita gente diz que não consegue ouvir Deus porque o mundo está barulhento, mas a verdade é que o maior barulho nem sempre está do lado de fora. O barulho mais difícil de silenciar é o que acontece aqui, olha, dentro de nós, dentro da nossa mente. Você já se ajoelhou para orar e ali, olha, em menos de 2 minutos começou a pensar naquela lista de tarefas, na roupa que ficou na máquina, na mensagem que você esqueceu de responder? Isso já aconteceu com você? Já tentou se concentrar na leitura da Bíblia, mas você foi interrompida mentalmente por culpa, comparação, preocupação com o futuro ou com dinheiro? Isso não é só distração. É um sintoma de uma alma que está ali, olha, sobrecarregada. E a neurociência, ela confirma: quanto mais estímulo sensorial e emocional você consome, mais difícil é acessar as regiões do cérebro que estão ligadas à escuta consciente e à paz interior. Então, quando você vive em estado de alerta, aquele modo vigilante que muitas mulheres vivem, tentando dar conta de tudo, o cérebro ativa o sistema de sobrevivência. E nesse modo não há espaço para aquela escuta profunda. Você ora, mas não se aquieta. Você busca, mas você não consegue receber. É como se o seu coração estivesse tão agitado que mesmo Deus falando, você não consegue ouvir com clareza. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Uma mulher que trabalha o dia todo, ela cuida da casa, ela tenta manter o casamento, educar os filhos, servir na igreja. Ela deita para orar, mas a sua mente continua acelerada. Ela se sente culpada por não ouvir Deus, quando na verdade o que ela precisa é aprender a silenciar com propósito. A oração, ela precisa deixar de ser mais uma tarefa da agenda e voltar a ser o espaço de respiração espiritual. Porque Deus não fala na correria, Ele fala na entrega. Então, se você quer discernir a voz dele, precisa começar reconhecendo que não é o mundo lá fora que precisa ficar mais calmo. É o mundo aqui dentro. Yes! E esse silêncio interior, ele não é automático. Ele é cultivado na presença, no tempo secreto, no treino da atenção. Você não vai ouvir a voz de Deus tentando vencer o tempo. Você vai ouvir quando aprender a parar. Um outro ponto muito importante: Deus fala de muitas formas, mas o coração treinado, ele reconhece. Você já sentiu que Deus falou algo ao seu coração, mas logo em seguida pensou assim: ah, será que fui eu mesma pensando isso? Será que é a minha voz ou foi o Espírito Santo? Essa dúvida, ela é muito comum. E ela não acontece porque Deus não está falando. Ela acontece porque o seu coração ele ainda não reconhece o tom da voz dele com clareza. Deus fala de muitas formas.
na leitura da palavra, numa lembrança específica durante a oração, num versículo que aparece no momento exato, no conselho de alguém cheio do Espírito, num sentimento de paz que insiste em ficar, mesmo quando a lógica mandaria você fugir. Mas se o seu coração estiver confuso, distraído ou ansioso, você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir perceber que era ele. É como uma criança que está aprendendo a reconhecer a voz da mãe em meio a uma multidão. Com o tempo, ela identifica o som, mesmo que esteja de costas, mesmo que ela esteja longe. A neurociência mostra que nosso cérebro aprende por repetição e reforço emocional. Quanto mais você se expõe a uma voz, mais o seu sistema nervoso aprende a identificá-la sem um esforço consciente. E na vida espiritual, isso se chama relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais você escuta. Quanto mais você escuta, mais você reconhece. E quanto mais você reconhece, mais convicção você tem de que você não está sozinha. A oração constante, sincera, ela repetida com uma intenção, mesmo nos dias em que você não sente nada, é o que molda um coração sensível ao céu. Não é mágica, não. É um discipulado emocional. É maturidade espiritual. Então não espere ouvir Deus só nos momentos dramáticos. Ele fala também no comum. Mas para perceber isso, você precisa se acostumar com o som da presença. A voz de Deus, ela não gera confusão. Ela traz um alinhamento, ela traz paz, convicção. Um dos maiores sinais de que algo não vem de Deus é quando a voz que você ouve te confunde, te acelera, te faz sentir pressionada, culpada, em dívida. A voz de Deus não é ansiosa, ela não grita dentro de você, ela não manipula com medo, ela pode confrontar. Pode te pedir algo difícil, pode ir contra aquilo que você queria ouvir, mas sempre vem com uma marca registrada: paz. É como se, mesmo sem entender tudo, algo dentro de você dissesse assim: é isso. É a paz que excede o entendimento. E a Bíblia garante: ela é um juiz interior, é um árbitro espiritual. Quando você está num estado de ansiedade, uma sobrecarga ali emocional, o cérebro ativa a amígdala e o sistema límbico, que são regiões ligadas à sobrevivência e ao medo. Nesse estado, a sua capacidade de discernimento ela fica ali comprometida. Você começa a confundir urgência com direção, medo com intuição, pressão com vontade de Deus. Por isso, nem toda sensação intensa é Deus falando. Às vezes pode ser trauma, às vezes pode ser carência, às vezes é só uma confusão emocional com uma roupa de espiritualidade. Mas quando Deus fala, algo se alinha por dentro. Você pode estar tremendo por fora, mas sabe que é Ele. Você pode estar indo contra tudo que parece certo aos olhos dos outros, mas sente que está andando na direção da presença. Essa certeza ela só vem com um coração que aprendeu a reconhecer a assinatura de Deus. Ele não deixa peso, ele libera a clareza. Mesmo quando ele pede uma entrega sua, ele vai trazer convicção. E é por isso que oração não é só um ritual, é o lugar onde a sua alma se organiza para ouvir a voz certa. Então olha só, uma outra coisa, se você quer ouvir Deus, precisa dar a Ele o lugar de fala. Mas Beatriz, o que você está querendo dizer? Eu não entendi. Olha só, muitas vezes a gente diz, Senhor, fala comigo. Mas na prática a gente não para, a gente não escuta, a gente não entrega o espaço de verdade. A oração ela vira ali um monólogo.
Só você fala, você pede, ora, agradece e levanta. Mas ouvir Deus exige mais do que isso. Exige disposição para também escutar. E escutar de verdade só é possível quando você dá a Deus o lugar da fala. Sabe quando você está numa conversa com alguém que sempre te interrompe, que já responde antes de você terminar, que só quer confirmar o que ela mesma pensa? Assim é a nossa oração muitas vezes. Yes? A gente busca Deus, mas só está pronta para ouvir aquilo que já quer ouvir. Deus não compete com um barulho. Ele fala na entrega. Ele se revela na pausa, na rotina desacelerada, no coração disposto a obedecer, mesmo que a direção não seja ali tão confortável. E aqui vai uma aplicação prática para você conseguir dar esse espaço para Deus, para que você possa ouvir a voz dele. Então vamos lá. 1. Crie um horário fixo, ainda que curto, para você poder orar todos os dias, mesmo que sejam 10 minutos. O que forma sensibilidade espiritual é constância, não duração. 2. Depois de você orar, permaneça em silêncio. Não mexa no celular, não levante correndo, fique ali. Às vezes Deus quer falar, mas você já foi embora. E ponto 3. Escreva o que você sente. Comece um diário espiritual. Escreva frases que vêm à mente, sentimentos durante a oração, versículos que te tocam lá no fundo. Isso ativa a atenção consciente e treina a sua mente para você perceber padrões da voz de Deus. E vamos lá ao 4º ponto. Pergunte menos: é Deus ou sou eu? E pergunte mais: isso me aproxima ou me afasta de Jesus? A voz dele sempre te conduz para mais intimidade, mais humildade, mais alinhamento com a palavra. Ouvir Deus é possível. Não é para os místicos, também não é para os super crentes, é para quem para, é para quem insiste. É para quem está disposta a abrir esse espaço na agenda, na mente e no coração. Então, se você diz que Deus é prioridade, a sua rotina, ela precisa mostrar isso. E quando esse espaço for criado com sinceridade, a voz dele não vai demorar a ser reconhecida. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, é uma promessa para todos aqueles que desejam caminhar com Ele. Mas para ouvir, você precisa parar. Para discernir, você precisa treinar. E para reconhecer a voz do Pai, você precisa estar perto dele todos os dias. Então, se hoje você se sentiu confrontada, encorajada ou simplesmente despertada, saiba que isso já é Deus começando a falar. E você pode escolher não deixar isso passar. Então, me conte aqui nos comentários. Qual foi o maior desafio que você enfrentou tentando ouvir Deus com clareza? Ou talvez escreva assim: Senhor, eu quero aprender a te escutar. E eu vou ler e orar com você de verdade. E compartilhe esse vídeo com uma amiga que está se sentindo perdida, talvez confusa, precisando de direção. Talvez essa seja a resposta que ela estava esperando. E se você quer continuar aprendendo, crescendo e amadurecendo na sua vida com Deus, se inscreva agora aqui no canal. Aqui a gente conversa sobre fé profunda, que ela é emocionalmente honesta e vivida no dia a dia, sem pressa, sem performance, com presença, porque a jornada de escutar a voz de Deus, ela começa com passos simples, mas constantes. Que bom que você está aqui e eu te aguardo. Até a próxima!